O caso do pequeno Hans foi publicado por Freud em 1909, com o título Análise de uma fobia em um menino de 5 anos. Esse texto faz parte do volume 5 de suas obras completas, onde o título é Duas Histórias Clínicas, O Pequeno Hans e O Homem dos Ratos, de 1909. Os primeiros relatos indicam que Hans tinha cerca de 3 anos e meio de idade, quando Freud iniciou sua análise. Vale lembrar que Freud nunca atendeu Hans diretamente. Todo o processo clínico foi intermediado pelo pai do menino, onde Freud fazia suas intervenções através do pai. Freud relata com riqueza de detalhes a fobia de Hans, referente à teoria da sexualidade infantil, deixando assim claro o conceito de narcisismo primário e como ocorre sua evolução para a relação de objeto. Das obras de Freud, Hans é o único caso sobre clínica infantil, e de acordo com Freud e os relatos do próprio pai de Hans, ele era uma criança muito astuciosa, se comunicava bem e era bastante afetivo, o que despertou bastante perplexidade. Hans começa a apresentar um distúrbio nervoso, fobia. A fobia é caracterizada por uma série de transtornos, por vezes bem definidos, que geram ansiedade e que não são perigosos aos olhos dos outros, mas muito ameaçadores para o sujeito. O sujeito até pode reconhecer que o seu medo é irracional, todavia não consegue evitar. Os primeiros relatórios a respeito de Hans data de um período que ele estava para completar 3 anos de idade. Naquela época, por intermédio de várias observações e perguntas, Hans demonstrava interesse particularmente vivo quando aquela parte de seu corpo que ele costumava a chamar de seu pipi. Tanto que certa vez perguntou à sua mãe: "Mamãe, você também tem pipi?" "Claro, por quê?" "Nada, eu só estava pensando. Pipi para cá, pipi para lá." Aos 3 anos e meio, sua mãe o viu tocar com sua mão em seu pênis e o ameaçou com essas palavras: "Se fizer isso de novo, vou chamar o doutor para cortar o seu pipi." "Como vai fazer pipi?" "Com meu traseiro", responde Hans. Pequeno Hans começou a querer dar uma olhada no pipi dos outros. Sua curiosidade sexual se desenvolveu e, ao mesmo tempo, gostava de mostrar seu próprio pipi. Mas o grande medo foi o nascimento de sua irmãzinha, chamada Hannah, quando tinha 3 anos e meio. O que está acontecendo? Às 5 da manhã, começou o trabalho de parto e a cama do pequeno Hans foi transferida para o quarto ao lado. Ele acordou às 7 da manhã e ouviu sua mãe gemer e pergunta: "O que aconteceu, mamãe?" E após o intervalo, sua mãe responde: "A cegonha virá hoje, com certeza." Meu mundo caiu. Nos primeiros dias, ele foi colocado naturalmente em segundo plano. Um pouco mais tarde, Hans observava sua irmã de 7 dias, quando lhe dava banho, e lhe falou: "Mas eu não quero uma irmãzinha." Certa vez estávamos na estação ferroviária e Hans já tinha 3 anos e 9 meses. Hans via água saindo da locomotiva e fala: "Olha, tá fazendo pipi, mas cadê o pipi dela?" Depois de uma pequena pausa, fez uma reflexão: "O cachorro tem pipi, o cavalo tem pipi, mas a mesa e a cadeira não." Assim tem uma consciência que característica essencial de diferenciação de objetos animados e inanimados. Em 8 de janeiro, minha esposa decidiu levá-lo para passear a fim de observar o que lhe atormentava. Ia até o parque onde ele sempre gostava de ir. De novo, começara a chorar. Hans expressou o primeiro medo de que o cavalo mordesse. Descobrimos que o medo mais profundo era o medo de cavalos caindo. Os 2 tipos de cavalos
o que morde e o que cai foram usados para representar o seu pai, e ao puni-lo pelos maus desejos mantidos por ele. O processo de castração do pequeno Hans. O processo de castração do Hans ocorre quando sua mãe o repreende de tocar o pipi e ameaça cortar o seu órgão genital. Devido à frustração de ter a mãe só para si e à falta de informação sobre a vagina e a mentira da cegonha, que gerou a falta de adaptação à realidade e, segundo Freud, isso gerou histeria ou fobia. Freud também associa a castração às ameaças da mãe, sem explicar as diferenças dos genitais após o nascimento de sua irmã, associando a vasilha de sangue, o gemido do nascimento da irmã, a cirurgia de amígdala e seu pai sendo médico e, ao mesmo tempo, rival e cônjuge de sua mãe. E sua mãe, por ter inveja do aparelho sexual masculino, repreende o pequeno Hans. Quando a gente fala de evolução da sexualidade infantil, no caso do pequeno Hans, podemos identificar alguns pontos que mais marcam a sua história. Então, falando de autoerotismo, toda criança é autoerótica, ou seja, toda criança se satisfaz consigo mesma sentindo prazer em todas as zonas erógenas do seu corpo. No caso de Hans, ele sentia prazer em tocar ou ver o seu pênis e na excreção anal. Uma outra fase também muito conceituada na história do Hans é a bissexualidade, onde nessa fase toda criança está sujeita a ela e todos, segundo Freud, um dia já fez uma escolha inconsciente pelo mesmo sexo, devido à associação de que para a criança tanto faz ser cuidada por um homem ou por uma mulher. E por essa razão o Hans gostava de meninos e meninas, porque ele fazia essa associação de estar sendo cuidado pelo seu pai ou pela sua mãe, então até então ele não via diferença. Um outro caso também que pega muito é a escopofilia, que nada mais é que o prazer de ser visto realizando funções excretoras e o de olhar para seu órgão sexual. Então isso era uma coisa que Hans praticava bastante a todo momento. Isso explica muito também o fato de ele ficar questionando a todas as pessoas do seu convívio familiar ou do seu convívio de amizades se todas as pessoas tinham pipi, porque para ele era um prazer ficar olhando e identificando toda hora que ali ele tinha um pipi presente em seu corpo. A descoberta das diferenças anatômicas, o que seria? Ele negava a ausência de um pênis na mãe e ele tentava associar do porquê que ela não tinha, ou seja, se ela perdeu, como na cabeça dele todas as pessoas possuíam um pênis, então se ela perdeu o pênis, ele também poderia perder. E foi aí que começou a surgir nele o medo da castração. E por último, nada mais, o complexo de Édipo, que foi muito desencadeado nele pelo fato de ele ter se apaixonado por sua mãe e por ter fantasiado se casar com ela e ter filhos com ela. Porém, ele via que o pai era um grande empecilho para que isso acontecesse. Então, nesse caso, ele fez uma associação que pudesse confortar inconscientemente. Ele desejava muito que seu pai morresse para que assim ele pudesse realizar esse sonho que ele tinha. Então, para ficar mais fácil, ele fez a associação do quê? Ele se casava com sua mãe e seu pai se casava com a sua avó paterna. Essa associação do pai casar com a avó paterna era pelo fato de que, se ele podia se apaixonar pela mãe, o seu pai também se apaixonaria pela avó dele, que nada mais é do que a mãe dele.